Olá, então vamos começar o nosso curso Python para técnicos e engenheiros. Entendendo o que é Python, afinal de contas. Python é uma linguagem de programação interpretada dinamicamente e fortemente tipada. Além dessas características técnicas, é importante saber que a linguagem Python é gratuita e de código aberto. Isso significa que você pode utilizar essa tecnologia para desenvolver os seus projetos, tanto pessoais quanto comerciais, sem precisar pagar nada para ninguém. Esses pontos técnicos que eu falei, que Python é uma linguagem de programação interpretada, dinamicamente, fortemente tipada, eu vou detalhar ao longo dessa aula, então não se preocupe porque você vai entender exatamente o que significa isso. E vamos começar entendendo um pouco mais sobre o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação nos permite criar algoritmos que são compostos por um conjunto de instruções organizadas de forma lógica, sequencial e que nos permite atingir um objetivo muito bem definido. Um algoritmo, o conceito de algoritmo, pode ser aplicado não só para a tecnologia da informação, na engenharia. Nós podemos escrever algoritmos num pedaço de papel, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas nesse curso, nós vamos entender algoritmos como sendo um conjunto de instruções organizadas de forma lógica, sequencial para atingir um objetivo, que podem ser armazenados dentro de equipamentos como computadores, desktop, computadores notebook, plataformas de eletrônica embarcada como Raspberry Pi, Arduino, microcontroladores da família PIC, por exemplo, enfim. Todas essas máquinas que eu estou mostrando para você nesse slide são máquinas que são capazes de armazenar algoritmos escritos por nós para conseguirmos atingir um determinado objetivo. E a partir de agora, eu vou denominar todas essas máquinas como sendo máquinas de processamento. Uma máquina de processamento ela é capaz de executar algoritmos que são gravados dentro delas, que recebem dados de entrada, e por meio de instruções organizadas de forma lógica e sequencial, processam esses dados para gerar uma saída bem definida e especificada por nós, os criadores dos algoritmos. Essa conceituação é bastante abstrata, mas com um exemplo prático vai ficar mais fácil de compreender. Imagine que nós estamos desenvolvendo um projeto utilizando, por exemplo, a plataforma Raspberry Pi, que controla um braço robótico. E nós queremos criar um algoritmo que receba como dados de entrada a posição inicial desse braço e a posição final desejada para onde nós desejamos movimentar o braço desse robô. O algoritmo criado o algoritmo gravado no Raspberry Pi possuirá um conjunto de instruções organizadas de forma lógica e sequencial que, a partir do dado da posição inicial e do dado da posição final, gera um conjunto de pulsos que são aplicados a um motor de passo, a um servomotor, enfim, a um atuador, que fará com que o braço robótico saia da posição inicial e chegue até a posição final. Esse processamento feito com essas informações de entrada é feito por meio de algoritmos, que recebem dados de entrada, processam esses dados e geram dados de saída. Além disso, as linguagens de programação podem ser classificadas em dois grandes grupos, que são os de linguagens compiladas e o de linguagens interpretadas. As linguagens compiladas são aquelas em que você escreve o seu algoritmo e existe um software chamado compilador que transforma esse algoritmo em uma representação de código de máquina que pode ser executado em um processador específico. Então, se a gente escrever um algoritmo, por exemplo, para rodar na plataforma Intel, o compilador vai converter o algoritmo para um conjunto de código de máquina que pode ser interpretado pela plataforma Intel. Para qualquer outro tipo de plataforma que nós formos desenvolver o algoritmo, existirá um compilador que converterá o que nós escrevemos por uma linguagem de código de máquina que o processador consegue entender. Por outro lado, existem as linguagens interpretadas, que, diferentemente do que ocorre com as compiladas, as linguagens interpretadas não compilam o código, não compilam o nosso algoritmo. Ao invés disso,
A linguagem lê o algoritmo linha por linha e, em tempo de execução, converte a linha que foi lida para um código intermediário, que é chamado de bytecode, que pode, então, ser convertido em código de máquina e executado pela máquina. Em outras palavras, enquanto uma linguagem compilada converte o algoritmo que nós criamos diretamente para código de máquina de uma única vez, na linguagem interpretada isso não ocorre. As linhas de programação que estão no nosso algoritmo são lidas uma a uma para serem convertidas num código que o processador consegue entender para que ele possa ser executado. As duas abordagens têm vantagens e desvantagens. No caso das linguagens compiladas, a grande vantagem é a velocidade. Como o algoritmo é convertido de uma única vez para código de máquina, e uma única vez, você compila o seu código uma única vez, não precisa ficar recompilando o código a cada vez que você vai executá-lo. Então, como essa transformação é feita uma única vez, e o código gerado é específico para um processador específico, ao executar esse código, ele rodará de forma mais rápida, de forma mais otimizada. Na linguagem interpretada isso não acontece. O nosso algoritmo, a cada vez que ele é executado, o interpretador, que no nosso caso será um interpretador Python, lerá linha por linha esse código para poder converter cada uma das linhas em tempo de execução para o código de máquina. E isso leva algum tempo, fazendo com que os códigos escritos, os algoritmos escritos para uma linguagem interpretada acabem rodando de uma forma um pouco mais lenta do que os códigos escritos para uma linguagem compilada. Mas existem também desvantagens nas linguagens compiladas e vantagens nas linguagens interpretadas. No caso das linguagens compiladas, a principal desvantagem é que o código que você escreveu, o algoritmo que você escreveu que foi compilado, roda apenas no processador destino, para onde aquele código foi escrito. Então, se a gente escrever, por exemplo, um algoritmo para o processador da Intel, a gente compilar esse algoritmo para o código de máquina, esse código compilado vai executar somente no processador da Intel. No caso da linguagem interpretada, isso não acontece. Desde que a nossa plataforma destino possua um interpretador, o código escrito, o algoritmo escrito para esse interpretador vai funcionar em qualquer plataforma que possua um interpretador. Então, por exemplo, para o sistema operacional Windows existe interpretador Python, para o Mac OS existe interpretador Python, para o Linux existe interpretador Python, para o Raspberry também existe interpretador Python, o interpretador Python. Então, independentemente da plataforma que nós desejamos executar o nosso algoritmo, desde que ela possua um interpretador, aquele algoritmo será executado. Então, as linguagens interpretadas normalmente são multiplataforma, diferentemente do que ocorre com as linguagens compiladas. Agora, em relação à tipagem, as linguagens de programação elas podem ser fortemente tipadas, dinamicamente e fracamente tipadas, e dinamicamente e fortemente tipadas. Independentemente do tipo, da tipagem utilizada pela linguagem de programação que estamos utilizando, todos esses termos fazem referência a variáveis. Os programas, os algoritmos que nós escrevemos para um processador específico, para uma linguagem de programação específica, invariavelmente trabalharão com variáveis. E variáveis podem ser facilmente entendidas. Imagine uma expressão como essa: result igual valor 1 mais valor 2. Isso é uma instrução típica de qualquer linguagem de programação que a gente encontra por aí. Não é difícil entender o que quer dizer isso. É muito semelhante ao que ocorre na matemática. Por exemplo, na matemática é comum escrevermos expressões como x igual a y mais z, y igual a x ao quadrado, h ao quadrado é igual a c ao quadrado mais ca ao quadrado, enfim. Na matemática, expressões como essas são muito comuns. E isso também pode ser feito em linguagens de programação. O que eu fiz aqui nada mais é do que algo semelhante ao que está aqui. Esse x igual a y mais z. Só que ao invés de escrever x, eu escrevi result. Ao invés de escrever y, escrevi valor 1. Ao invés de escrever z, escrevi valor 2. O fato é que, da mesma forma que ocorre nessa expressão matemática, em que criamos variáveis, a variável x, y, z, em programação a gente também cria variáveis. Aqui eu chamei de result, valor 1 e valor 2.
E estou falando que o resultado dessa operação valor 1 mais valor 2 será atribuído a uma variável que eu chamei de result. O que ocorre também aqui na matemática. A soma de y com z é atribuída a x. Então uma variável é um elemento que a gente cria para o qual será atribuído um valor. No caso dessa expressão result, eu atribuí a soma de valor 1 com valor 2. Valor 1 poderia ser, por exemplo, um número inteiro, um número 10. Estou falando que o valor 1 é igual a 10. O valor 2 pode ser outro número inteiro, 15. Então, valor 2 é igual a 15. O resultado dessa expressão, valor 1 mais valor 2, é a soma de dois números inteiros, que nesse caso resulta em 25. E o número inteiro 25 é armazenado na variável result. Nas linguagens fortemente tipadas, quando eu falo que eu vou atribuir um número inteiro a uma variável, que nesse caso eu chamei de valor 1, por exemplo, estou falando que o valor 1 é igual a 10. Essa atribuição que eu fiz deve ser previamente definida, ou melhor, a gente deve previamente especificar que tipo de valor a gente está atribuindo à nossa variável. Ou melhor, que tipo de valor, que tipo de elemento a nossa variável aceitará. Então, por exemplo, nesse caso, o valor 1 está recebendo um número inteiro. Então, nas linguagens fortemente tipadas, eu tenho que dizer que a minha variável valor 1 receberá um número inteiro. O mesmo ocorre com a variável valor 2, está recebendo um número inteiro, um número 15. Então, eu tenho que falar que a minha variável valor 2 é do tipo inteiro. E como a variável result é a soma de dois números inteiros, e essa soma gera também um número inteiro, então eu tenho que falar que a variável result é do tipo inteiro, porque ela será atribuído a ela um valor inteiro. Essas características são típicas de linguagens fortemente tipadas. Eu não conseguiria, por exemplo, fazer uma soma aqui de um número com um texto. Não tem sentido. São tipos diferentes. Um tipo numérico é diferente de um tipo texto. Então, numa linguagem fortemente tipada, isso daria um erro. E essa característica é típica de linguagens compiladas, porque no momento em que a gente converte o algoritmo para a linguagem de máquina, para código de máquina, o compilador precisa, nessa conversão, identificar qual que é o tipo de variável em que o algoritmo está trabalhando, para que seja possível reservar um espaço na memória do computador suficientemente grande para poder armazenar o elemento daquele tipo que nós vamos armazenar na variável, por exemplo, nesse caso, na variável valor 1, na variável valor 2, na variável result. Então, no momento da compilação e da geração do código de máquina, os espaços que serão reservados na memória do computador devem ser previamente definidos para cada variável criada. E isso é feito indicando qual que é o tipo de dado que será armazenado naquela variável. Por outro lado, veja esse exemplo. Ao invés de atribuir à variável valor 1 um número inteiro, eu estou atribuindo um texto, que é a palavra nota. Eu coloquei entre aspas aqui, porque tipicamente nas linguagens de programação, quando a gente está criando um texto, que também é chamado de string, a gente coloca essa string, esse texto, entre aspas. Então aqui o que eu fiz foi atribuir uma string à variável valor 1. E logo abaixo eu estou atribuindo o número inteiro 10 à variável valor 2. Essa expressão result igual a valor 1, valor 2, ficaria mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente assim. A variável valor 1, que possui a palavra nota, então aqui aparece nota, e a variável valor 2, que possui o número inteiro 10, aqui aparece 10. E eu estou tentando somar nota, uma string, um texto com um número. Isso não é possível, porque eu tenho que somar banana com banana, maçã com maçã, um tipo com outro elemento de mesmo tipo. O elemento de um tipo com outro elemento de mesmo tipo. E aqui isso não está acontecendo. E numa linguagem fortemente tipada, isso geraria um erro. Porém, numa linguagem fracamente tipada e dinamicamente tipada, isso pode acontecer. Porque o que o interpretador faz, e aqui note que eu não estou falando compilador, porque normalmente as linguagens dinamicamente tipadas e fracamente tipadas, elas são linguagens interpretadas, normalmente. Então, o que o interpretador vai fazer vai ser observar os dois tipos de dados e vai tentar converter um deles para o mesmo tipo do outro. Como não é possível converter
a palavra nota por uma representação numérica, então ele manteve a palavra nota intacta. Só que o número 10, a gente pode converter para texto. Ao invés de ser um número 10, será um texto que tem um caractere 1 seguido de um caractere 0. Então isso aqui deixou de ser um número e passou a ser um texto com esses dois caracteres. E quando a linguagem interpretada faz isso, passa a ser possível executar expressões como essa, porque ao invés de executar uma soma aritmética, ele vai concatenar os dois textos, as duas strings. E isso é uma operação típica de linguagens dinamicamente e fracamente tipadas. Agora, esse comportamento não é válido em linguagens dinamicamente tipadas e fortemente atipadas. As linguagens desse tipo estão entre as compiladas e aquelas que são dinamicamente e fracamente tipadas. Está no meio termo. Porque esse tipo de linguagem, e o Python se encaixa nessa categoria, permite que a gente não informe qual que é o tipo da variável. O interpretador ele vai observar o que nós estamos querendo atribuir à variável e automaticamente vai determinar o tipo dessa variável. Então eu não precisei falar aqui que a variável valor 1 é do tipo texto. O interpretador vai descobrir isso sozinho. Não precisei falar que a variável valor 2 é do tipo inteiro. O interpretador Python vai descobrir isso sozinho. É uma característica de uma linguagem dinamicamente tipada. Só que, diferentemente daquelas que são fracamente tipadas, essa expressão não é válida. Porque uma linguagem fortemente tipada exige que operações como essa sejam feitas com elementos de mesmo tipo. E, nesse caso, nota é do tipo texto, a palavra nota é do tipo texto, e esse número 10 é do tipo inteiro. Portanto, isso aqui não é válido. Então a linguagem é dinamicamente tipada, porque o tipo das variáveis é descoberto, a gente não precisa informar, ele é descoberto automaticamente, só que a gente precisa fazer operações com elementos com variáveis de mesmo tipo. Essa é uma característica do Python, que, portanto, é uma linguagem de programação, que você já sabe o que é, interpretada, que você já sabe o que é, e dinamicamente e fortemente tipada, que você já sabe o que é.